Veja minhas rugas, meus cabelos brancos. Minha única vaidade é proteger meu rosto quando vou ao sol. Wilson é ereto, magro, longilíneo, sobrancelhas eriçadas, coça com o indicador, a bochecha pálida, mesmo gesto de criança. Cicatriz. Hoje eu quero apenas que amem o meu mais íntimo. A obscena senhora dele é dedicada a ele. A peça fala um pouco desse encontro entre a vida e a obra, como que essas coisas, para muitos artistas, elas se misturam, né? Então como que a Hilda foi transformando em ficção essa relação amorosa e uma relação também de alguma forma tensa, porque esse primo era muito ciumento, enfim, então ele não gostava que ela escrevesse, então ela vai lidando um pouco com essas coisas no romance, né? Então é um encontro da vida e da obra da Hilda, no caso da escrita da Obscena Senhora D. Antes de tudo, assim, de qualquer coisa, eu acho que é um desafio de apropriação, para mim, enquanto atriz, de me apropriar de alguma forma dessa história que não foi vivida por mim, foi vivida por ela, e ainda de uma história ficcional que ela desenvolveu através da personagem, Ilé. E a gente não teve uma preocupação assim em fazer um trabalho de mímese, tentando reconstruir a Hilda com as características próprias, particulares dela, assim, de fazer isso como atriz, até porque assim, existe uma diferença de idade, né, de realidade, de contexto social, de época, que no teatro, dentro da nossa proposta, não seria muito coerente a gente tentar reproduzir. O que eu busquei fazer foi me aproximar dessas pessoas, da Hilda, dessa pessoa e da personagem que ela criou, através da literatura mesmo e do material que existe sobre a Hilda. Eu fui na Casa do Sol, eu procurei ler bastante entrevista dela, assistir bastante vídeo, buscando também assim, uma materialização, talvez, de gestos, uma tonalidade de voz, algumas coisas que dão pistas da personalidade dela para mim, mas muito mais do que isso, uma tentativa de entender o que da Hilda existe em mim e como eu posso, nesse momento, através das minhas características também, me aproximar dela. E através da literatura, o que da Ilé, né, dessa mulher de 60 anos, que já tem uma relação assim com a vida, com o mundo, com Deus, muito diferente da minha, assim, uma realidade muito diferente. Mas o que tem na Ilé que me fez também ter essa identificação tão forte por essa mulher? E o que existe em mim que eu posso abrir aqui e mostrar agora para as pessoas? Mas o que dessa mulher reflete em mim e pode refletir nas pessoas que estão ali, assim? Então é um trabalho de passagem, eu acho, sabe? De atravessamento. Como que eu, Luciana, atravesso a escritora e ela me atravessa, e como eu atravesso a personagem do livro e também ela me atravessa, e como que a escritora atravessa a personagem e vice-versa, assim. Acho que essa costura, ela é o que constrói mesmo a nossa dramaturgia e também o meu trabalho de atriz para passar por esses lugares diferentes. O teatro não existe fora do acontecimento teatral, mesmo, né? Mas isso não é exatamente uma exclusividade do teatro. A gente pode até falar de artes da cena ou artes performativas. Sim. Por exemplo, assistir um show de um cantor, de uma banda, ali ao vivo, é muito diferente do que ouvir o CD em casa. Porém, o CD em casa registra a música da mesma forma. Você pode ouvir a música em casa. O teatro, você não pode ver o teatro fora do teatro. Ele não existe. Ele só existe na presença do ator e do espectador no mesmo tempo e no mesmo lugar. O teatro, ele acontece, né? Ele não existe e tá aí, assim, e alguém pode pegar o teatro e levar. Ele acontece. Acontece ali diante do público. Obviamente a gente tem toda uma construção, uma preparação do que vai ser compartilhado, do que vai ser experienciado junto daquelas pessoas, mas ele só existe naquele momento. Então é uma relação de troca. O teatro
enquanto artista, desenvolvendo aquilo que foi preparado, mas não só diante daquelas pessoas, mas de fato fazendo com que exista ali, assim, com a participação daquelas pessoas de alguma forma, mesmo que não seja uma peça explicitamente interativa, né, onde às vezes o público participa como ator também e essa troca é mais explícita. O teatro, eu acho que ele se dá naquele momento, assim, acho que o que diferencia primordialmente é isso, assim, o fato de ser algo que acontece, só existe ali naquela... Das máscaras, não lhes contei que recortam uns ovais feitos de estofas justos, na cara desenho sobrancelhas grandes, negras, olhos, bocas brancas abertas. E Lé, andam estranhando seu jeito de olhar. Que jeito? Você sabe. É que não compreendo. Não compreende o quê? Não compreendo o olho e tento chegar perto. Minha experiência com a peça eu achei sensacional. Primeiro, assim, pela desconstrução que eu senti da peça, dos monólogos que acontecem ao mesmo tempo, assim. Uma personagem se desconstrói e constrói outra ao mesmo tempo, por detalhes muito pequenos, principalmente por sugestões de cabelo ou pelo sotaque. Então, assim, a peça ela me surpreendeu muito e eu fiquei muito satisfeita. Não esperava nada, pra falar a verdade. Sabia que era uma coisa relacionada à Hilda, né? Não sabia que fazia essa mistureba, por assim dizer, né? E foi bom porque eu tive experiências ruins com monólogos e esse acho que foi um dos melhores monólogos que eu vi assim, nos últimos 2 ou 3 anos. Bom, eu já conhecia a Obscena Senhora D, o livro, então eu tinha mais ou menos uma ideia do que seria a peça. Eu tinha uma ideia já que a Hilda Rios criou a Ilé como um alter ego dela, um processo de autoficção. Então eu já esperava um pouco dessa mistura entre a vida da Hilda e a vida da Ilé. Mas eu não sabia algumas coisas, por exemplo, sobre o romance com o Wilson e que haviam tido casos de violência que influenciaram diretamente no processo de escrita. Eu acho que o teatro facilita determinados acessos à literatura. Porque, por exemplo, a atriz, antes de começar a peça, ela explica um pouco sobre a vida da Hilda. Então, muitas pessoas que não conheciam a Hilda falam um pouco, aprendem um pouco sobre ela, o que pode tornar a literatura dela um pouco mais acessível, que as pessoas conheçam mais, procurem mais saber sobre a Hilda Rios. Eu acho que esse é o poder do teatro. O teatro ele pode ser feito na rua, ele pode ser feito num teatro como esse, para plateias em 3 lugares diferentes. E, ao mesmo tempo, ele vai ser acessível, ele vai conectar com as pessoas. Eu acho que é essa pluralidade do teatro que me encanta. Te deita. Te abre. Finge que não quer. Mas quer. Me dá a tua mão. Te toca. Vê? Tá toda molhada. Então, Ilé, se abre. Me abraça. Me agrada. Engolia o corpo de Deus. Devo continuar.